Fala pessoal, muito boa noite. Aqui é o Thiago do Minha Vida de Trader Não É Fácil. Hoje eu estou aqui com este ativo que performou muito bem ah, na semana retrasada e agora vem performar de novo, né? Foi as atenções aí, talvez uma das que registrou as maiores máximas no último pregão de sexta-feira do Bovespa. Estamos falando aqui de Cielo 3. E por que a gente deve atenção a esse ativo? Porque às vezes pode parecer algo que realmente não é. E eu gostaria de pontuar algumas coisas, até porque, se vocês observarem aqui no gráfico, eu tenho uma série de avaliações já em vários dias, então eu venho acompanhando algumas semanas o ativo e gostaria, né, claro, de comentar o que eu vejo e vamos ver se a gente continua progredindo nele e acertando as previsões que estamos fazendo. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma LTA, tá? Essa LTA vem lá de cima, ela une os topos anteriores. Tá? Desculpa, uma LTB, tá? Desculpa. A gente tem uma LTB que vem lá de cima, se conecta a esse topo, ela tentou ser rompida, né, na semana retrasada, o candle não suportou, não projetou força, entrou força vendedora, voltou para dentro dessa LTB, tá? Ativou pivô de baixa, acertou um fundo, entrou em região aqui de defesa dos compradores, tá? Até vou marcar mais uma região aqui que eu acho importante. Essa região aqui, ó, a gente tem uma defesa, tá? Defesa de compradores. Calma aí. É uma região de compra, tá? Uma região que é interessante para compra, tá? Então aqui a gente tem uma região de defesa de compradores, ela vem agredir essa região de novo e aí faz um candle de fundo e entra essa barra de força, puxada aí muitas vezes pela euforia do mercado, porque tivemos notícias favoráveis aí para o ativo. Porém, tá, a gente tem uma segunda LTB que vem desse topo aqui, né? Que foi validado na semana retrasada, tá? E ela ainda não veio superar essa máxima anterior. Na verdade, ela projeta a barra de força, mas não consegue superar a máxima anterior. Projeta a barra de força e não rompe a máxima anterior. Bom, pensando nisso, o que a gente tem que ficar de olho? A gente teve uma retração aqui, essa retração, né? Ela acabou aqui e, desculpa, uma formação de pivô de baixo, e essa retração agora, né, registrou 618 de FIBO. A gente sabe que FIBO é algo mais psicológico, né, aí nos gráficos tem um nível de assertividade relativamente bom, mas não podemos levar assim como uma região de tipo, ó, vamos vender a partir daí, ou putz, bateu aí, o negócio vai cair. Não, é uma região de alerta, tá? Uma região de alerta. O ativo parou ali, 618 de FIBO, né, da retração do pivô de baixo, porém com uma barra de extrema força, e uma barra, né, não chegou ali com 3 barrinhas, ela chegou com uma barra. Pois bem, aqui a gente tem o que muitos chamam às vezes de parede de proteção, one punch, barra de força, barra elefante, enfim, como você quiser chamar. Quando acontece esse tipo de barra, inclusive em região de LTB, próxima à região da nova LTB, ou seja, e defesa de um pivô de baixa, né, a gente tem uma representação muito significativa de compra, mas ela tem que ter continuidade. Bom, se ela tiver continuidade, eu penso no cenário comprador. E como seria esse cenário comprador? Ele tiver aí na segunda-feira, ou no máximo até terça, uma ou duas barras, que retraia até, no máximo, 50% dessa barra de força, ou até 60% abaixo, ou seja, 40%, deixando 40% ainda da força. Porque se acontecer mais do que isso, a gente teria aí uma percepção quase de anulação. Então eu penso na formação de uma barra similar a essa. Tá? Óbvio que fininha, né? Que eu botei expressivo para que vocês possam perceber o que eu imagino. Tá? E pensando nisso, eu teria duas regiões de entrada. Então, como seriam duas regiões de entrada? Uma no rompimento direto dessa barra, né? E outra uma possível retração, se caso ele não for romper direto. Tá? E a gente tem que olhar para ver, né? Ficar de olho para ver se nós vamos ter uma abertura de cielo com gap de alta. Se isso acontecer, nós já teríamos acionamento de um one punch da barra de força, da barra de proteção, da parede de proteção, né? E o ideal seria esperar ela retornar para esses níveis para a gente assumir posição, né? Então, para quais níveis? Eu assumiria a posição desses dois níveis aqui que eu marquei.
E aí, assumindo posição, eu tenho essa configuração de alvos, então um alvo parcial de scalp e um alvo de swing aqui no teste da máxima anterior. Caso romper direto, tá, a barra de força aqui, então eu teria a projeção dela, né, 100% para cima, mas eu sempre faço alvos intermediários, dependendo do tamanho da mão, que eu injeto na operação. E onde estaria, então, o stop da operação? Cara, abaixo dessas mínimas aqui. Tá? Então, eu marquei aqui, ó, daqui para baixo. A gente teria uma região de stop, né? Mas, Thiago, você toparia onde os compradores estão entrando? Cara, é que para mim, na anulação dessa barra de força, a gente provavelmente não vai ter mais a defesa de compradores aqui. Eles vão deixar isso deslanchar. Tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu retratei aqui, tá, de forma mais detalhada. Espero que vocês leiam, né, e utilizem essa ferramenta aqui para a gente conferir o que vai acontecer daqui para o futuro, ver como o ativo vai reagir. Tá? Então aqui eu coloquei, cara, um monte de observações, né? Então, onde eu percebo que a região ainda tem força compradora, onde eu acredito que existe uma força mais vendedora atuante. Aqui uma projeção da barra que eu acredito como ela vai acontecer, onde eu vejo defesas de compradores atualmente. Tá? Qual foi aqui o último máximo registrado aí no último pregão, né? O nome do ativo, qual setor que ele pertence. Né? Aqui eu falo belo rompimento e eu falo não, ainda não rompeu, né? Uma LTB atual, ele rompeu uma LTB antiga, que já teria sido agredida anteriormente, agora ele vem para agredir ela novamente, tá? Então, para mim, tudo parece animador, como está o gráfico agora, mas eu preciso ver a continuidade. Se eu não ver essa continuidade, as coisas complicam um pouco. Então, é por isso que aqui em preto, eu marco, se caso não acontecer, qual que aconteceria, o caminho que aconteceria na ponta inversa. Tá? Então, tá tudo conectado com as cores, chamando a atenção, e vocês conseguem perceber direitinho qual é a minha visão para Cielo 3. Tá? Se as notícias realmente se concretizarem, o cenário continuar animador, acredito sim que a gente vem, então, no mínimo, para testar máximas anteriores aí, né, 5,72, podendo chegar a 5,91. 5,91 já seria um teste de rompimento da máxima anterior e teste de topo mais anterior ainda aqui, ó, tá? Então, eu só acredito em novas máximas rompendo esses dois topos anteriores. Vamos ver o que Cielo prepara para nós nessa semana. Esse ativo, acredito que vai trazer operações e movimentos gráficos muito interessantes e muito divertidos para essa semana. Tá, vamos ficar de olho. Pode ser que tenhamos aqui na nossa frente, neste momento, uma bela oportunidade para ganhar dinheiro. Tá bom, senhores? Muito obrigado para quem está assistindo aqui essa avaliação no TrendView. Né? Lembre-se também que nós temos outros canais, temos o canal do Telegram, temos o canal no YouTube, enfim, outros canais aí de comunicação. Para quem está assistindo essa avaliação no YouTube, tá? Temos aí diversas avaliações no TrendView, né? Procura a gente, Minha Vida de Trader, lá como usuário no TrendView. Tem um link aqui também embaixo aqui no YouTube para vocês verem, tá? Enfim, tá? Nos procurem em todos os canais de comunicação e sejam bem-vindos a todos. Vamos aí curtir junto esse mercado aí do Bovespa, que é muito interessante, principalmente nesse ativo aqui de hoje, Cielo 3. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite e um bom final de semana, e nos vemos na semana que vem. Falou, tchau, tchau.